Abra sua Bíblia no Salmo 127. No domingo passado, eu terminei aqui a pregação sugerindo, propondo, pedindo, dando uma tarefa, dando um exercício, que seria de, em família, juntos, vocês conversarem a respeito de um texto bíblico e aplicando isso à sua família. Eu disse que eu ia cobrar isso, mas eu não vou cobrar. Porque eu tenho a sensação, não tenho dados para provar, mas eu tenho a sensação que aqueles que fizeram a tarefa são os que não precisam. E os que precisam não fizeram. Desculpe, mas é a minha sensação. Salmo 127, versículo, diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Eu sei que nós vivemos esses tempos aqui em que verdades absolutas são desprezadas, em que preferem-se os relativismos, as interpretações, eu diria até preferem-se muitas vezes as espiritualizações de coisas. Eu, todavia, talvez porque eu sou meio antigo, ou porque eu sou meio fechado, o fato é que eu creio em valores absolutos, e para mim aqui está um valor absoluto. Eu de fato, tenho isso. São as duas maneiras pelas quais você pode construir a sua família, a sua vida familiar, entenda bem. Ou é com o Senhor, segundo os padrões do Senhor, segundo os critérios do Senhor, segundo a palavra do Senhor, ou é segundo alguma outra coisa. Só tem essas duas opções. E de fato envolve aqui, de alguma forma, uma decisão pessoal, ou uma decisão conjugal, para determinarmos de que forma nós vamos e queremos construir a nossa vida familiar. A tarefa da semana passada já é uma demonstração de o que você está seguindo para fazer ou para desenvolver a sua vida familiar, quem sabe para corrigir, para consertar, para melhorar, não sei. Eu gostaria, antes de entrar no tema dessa noite, propriamente dito, que parte dessa verdade absoluta para mim, aqui no Salmo 127, versículo 1, eu gostaria de colocar algumas afirmações ou algumas pressuposições que estão por trás de tudo aquilo que eu falei no domingo passado, vou falar hoje, falarei também nos próximos domingos aqui. A primeira destas afirmações, ela diz respeito ao valor do casamento. E para mim o casamento, ele é sagrado. Entenda-se como sagrado aquilo que é criação de Deus, o que é próprio do projeto, do plano de Deus. E para mim o casamento, como a família, tem esse caráter de sagrado, mas de sagrado, alguma coisa que nasce na mente de Deus, o projeto é de Deus, a ideia é de Deus, e visa alguns propósitos, tem objetivos para serem alcançados, de formas que, para mim, a família ela tem esse componente do sagrado. Isso significa que a família ela também é um projeto permanente de Deus, e esta é uma segunda afirmação importante. Deus não mudou seus planos. Ele lança esta ideia lá em Gênesis capítulos 1 e capítulo 2, por isso, para mim, é sagrado, porque está lá no contexto da criação. Eu tenho usado essa frase aqui, na verdade, a família, o casamento, ele é tão antigo quanto o mundo, são as duas coisas mais velhas que nós temos no universo, o próprio universo e o casamento, a família, está lá. E esse projeto, em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum momento da história, você pode observar que Deus não mudar o plano, não é mais esse, é outro, não, continua sendo o plano e o projeto de Deus, de refletir a sua imagem, de marcar a sua presença no mundo criado, através de um homem e de uma mulher, e obediência e respeito à sua palavra, estão pactuados, estão em aliança, e constituem uma família que vai enchendo, que vai enchendo o mundo. Agora, se o casamento é sagrado, e se ele continua sendo o projeto de Deus, portanto, um projeto sagrado, qualquer coisa que vá contra a família,
qualquer coisa que deturpe, que prejudique, é profanação daquilo que é sagrado. Você se dá conta disso? É profanação de algo que Deus tem como plano certo. Uma terceira afirmação ligada com isso é que o padrão de Deus para o casamento e para a família está perfeitamente delineado na sua palavra. Ele não vai ser encontrado na filosofia do mundo, que é especulativa, ele vai ser encontrado na revelação. É aqui na sua palavra que Deus diz como deve ser, como ele espera que seja, como ele planeja que seja. Então, não devemos, gente, não podemos estranhar o fato de que Satanás e o inferno concentrem a sua artilharia, concentrem os seus esforços em destruir ou em profanar aquilo que é o projeto de Deus, o casamento e a família. As leis que nós vemos sendo discutidas aí no país, e graças a Deus temos hoje um retorno a um conservadorismo que, pelo menos na teoria, preserva alguns desses valores. Não devemos estranhar essas batalhas. Eu acho até que algumas dessas lutas, elas são guerras perdidas, porque o mundo ele vai exatamente pelas forças do inferno, ele vai nessa direção da profanação. Nós não podemos, como igreja e como cristãos, nós não podemos profanar aquilo que Deus planejou e idealizou. Por isso, é na palavra que nós vamos encontrar tudo aquilo que Deus pretende para a família e para o casamento. Agora, qual é o padrão de Deus? Como é que nós podemos, como cristãos, em pleno século XXI, em pleno tempo de pós-modernidade, de relativismo ético e moral, em tempos em que os absolutos são trocados pelos relativos, em que as interpretações pessoais e o seu entendimento vale muito mais do que qualquer coisa que seja estabelecida, como é que nós podemos construir, ter casamentos e termos famílias segundo os padrões de Deus? Esta é a pergunta e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar hoje à noite. Quero inicialmente pedir que a gente leia em paralelo, vamos ter que ler juntos 2 textos do Novo Testamento. Lembra que a base está aqui no Salmo 127. Se o Senhor não edificar, se não for segundo ele, vai ser segundo alguma outra coisa. Como é que Deus edifica? O primeiro texto está em Efésios, capítulo 5, versículo 18 até o versículo 20. Efésios, capítulo 5, versículo 18 até o versículo 20. Depois nós vamos ler Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17. E esses 2 textos, eles são paralelos. O primeiro deles, Efésios, capítulo 18, diz o seguinte: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, ou que leva ao descontrole, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse é o texto de Efésios capítulo 5. Agora vai para Filipenses, deixa o dedo aí, tá? A gente vai folhear um pouquinho. Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17, onde nós lemos o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Essas 2 passagens, ou essas 2 cartas, elas são escritas provavelmente ao mesmo tempo. Paulo escreve uma e escreve outra, por isso são cartas que têm certos paralelismos, como, por exemplo, essas 2 passagens que nós lemos. Paulo está preocupado em instruir uma igreja, ou várias igrejas, em Éfeso, ou outra igreja em Colossos, a respeito de certos padrões que Deus tem. E não deve nos surpreender, a gente não leu isso, mas tanto em Efésios, capítulo 5, quanto em Colossenses, capítulo 3, na sequência, Paulo vai falar para as esposas serem submissas aos seus maridos, terem sujeição aos seus maridos. Que coisa horrível para a mente feminista.
É padrão de Deus. Ele está falando para os homens liderarem amorosamente as suas famílias e amarem as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Que coisa horrível para essa mentalidade autônoma que nós temos hoje, em que achamos que devemos nos preocupar apenas conosco mesmos. Mas ele disse: sacrifique por alguém. Logo em seguida, o texto fala a respeito de pais que devem conduzir os seus filhos nos caminhos de Deus e conduzi-los a Cristo e ao encontro com Cristo. E ele fala a respeito de filhos que devem ser obedientes em todas as coisas aos seus pais. Que coisa horrível para jovens e adolescentes que têm que obedecer aqueles velhos careta que pedem coisas absurdas. Mas esses são os padrões de Deus. Agora, quando eu coloco estas passagens e eu as olho, e nós temos a tendência de examinar tanto Efésios, capítulo 5, quanto Colossenses, capítulo 3, pensando muitas vezes no contexto da igreja, que devemos na igreja dar ricamente a palavra, falar entre nós e nos encher. Sim, mas vamos trazer isso aqui para a família, para os nossos relacionamentos familiares. Vamos olhar, por exemplo, o que Paulo diz quando ele escreve na carta aos Efésios. Basicamente, a ênfase de Paulo, ela está colocada um pouquinho antes, quando ele diz assim: vivam como sábios. Viver como sábios significa abdicar, não atender a certos reclames, ou a certas opiniões, ou a certas propostas desse mundo, mas nos voltarmos para a palavra, como filhos da luz que nós somos, andando na luz da palavra. E a grande dica que Paulo dá é: deixem-se encher pelo Espírito, vivam cheios do Espírito Santo. E aí, uma vez que estamos vivendo cheios do Espírito, sob a influência, sob o domínio do Espírito Santo, nós vamos falar entre nós, gente, dentro de casa. Nós vamos falar entre nós com salmos, com hinos, com cânticos do Espírito Santo. Nós vamos, no nosso contexto familiar, nós vamos louvar de coração ao Senhor. Não é aquele louvor apenas da boca, mas é aquele louvor, aquela exaltação do coração. Nós vamos dar graças por tudo, não apenas por aquelas coisinhas boas, aquelas bênçãos, aquelas provisões, aquelas intervenções legais de Deus na nossa vida. Não, nós vamos dar graças por, inclusive pelas doenças, pelos problemas, pelas crises que nos afetam, cheios do Espírito. Nós vamos viver então em sujeição às mulheres, em amor aos homens, em obediência aos filhos, os pais conduzindo os filhos ao Senhor. Esse é o retrato que Paulo traça em Efésios capítulo 5. Agora compara isso com Colossenses capítulo 3, nós vamos ver que é basicamente o mesmo retrato. A ideia de Paulo, ele está falando de que devemos ser sábios no trato, temos sabedoria no trato das coisas e vivemos cheios da palavra. E esse paralelismo, ele não é casual, ele é proposital. Deus, na sua vontade, no seu desejo de se revelar, de revelar a sua vontade para nós, ele fala que essas coisas, elas são paralelas. Ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra, ser cheio da palavra é ser cheio do Espírito. Habite ricamente, não é de qualquer jeito, mas habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Quando nós estamos cheios da palavra, é a mesma coisa quando nós estamos cheios do Espírito. Vamos cantar, falar entre nós, na família, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Nós vamos ser gratos de coração, nós vamos dar graças em tudo. Novamente, esposas em sujeição, maridos que amam, obediência dos filhos, encorajamento dos pais em relação aos seus filhos. Percebe? Agora, a questão é: como é que eu posso ser cheio do Espírito? Como é que eu posso ser cheio da palavra? Paulo dá as dicas. Em Efésios, ele diz que temos que cuidar para não nos embriagarmos. Ele fala do vinho. Eu quero ampliar essa ideia. Não nos embriagarmos com qualquer coisa que produza descontrole na nossa vida. Por isso que no capítulo 5, versículo 15, ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábios. Sábio é aquele que não vai perder o domínio, não vai perder o controle, não vai se embriagar. O vinho era digamos assim, a droga lícita da época, né? O vinho era usado em festas, em festejos.
era uma bebida agradável. O problema não é beber vinho, o problema é embriagar-se, perder o controle. Essa ideia de traz dissolução, ou como diz aí o texto de Efésios, leva à libertinagem. As pessoas que estão embriagadas de alguma forma, elas perdem o controle e elas fazem coisas que normalmente elas não fariam quando estão em sã consciência. E nós vemos isso acontecendo. E não precisa ser apenas a bebida, o álcool, pode ser a pornografia, né? Pode ser o sexo nas suas muitas forças e influências que ele tem no nosso mundo. Pode ser essas redes sociais, quantos de nós, ou quantos nós vemos perdendo o controle sobre aquilo que falam, porque estão de tal maneira imbuídos de algumas coisas que perdem o controle. Não tem mais um raciocínio sadio, sábio. Então, o primeiro passo para que eu seja cheio do Espírito é cuidar para não me embriagar, não me envolver com aquelas coisas insensatas que roubam, que tiram o controle. E aí o verbo que ele usa aqui, não se embriague, mas deixem-se encher, é exatamente isso. Deixem-se encher. Gente, eu não posso me encher do Espírito. É só Deus que pode fazer isso, mas eu tenho que deixar. Eu tenho que permitir que ele faça isso. E o funil, né? O meio pelo qual Deus vai poder me encher com o Espírito Santo e me levar com que eu seja dentro da minha casa um homem que cumpre o seu papel e que fala, e que dá graças e que tem gratidão por todas as coisas, se eu me afasto daquelas coisas que podem me embriagar, que podem tirar de mim o controle do filho próprio. Qual é o conselho que Paulo dá na carta aos Colossenses? Ele fala de buscar as coisas do alto, capítulo 3, versículo 1. O foco é nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Percebe o paralelismo que há aqui? Porque o vinho, essas coisas que embriagam, elas são daqui. Mas as coisas que são lá de cima, elas são sóbrias. Busca as coisas do alto, pensa nas coisas do alto, concentra o teu coração nas coisas do alto e deixe-se habitar pela palavra. Permita que a palavra abra espaço na sua vida para que a palavra, viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra fundo ao ponto de dividir alma e espírito, e que discerne, que traz à luz os pensamentos e propósitos e as motivações do coração. Deixe que a palavra encha a sua vida. E essas duas coisas, elas andam juntas. A palavra não me faz perder o controle, pelo contrário, a palavra ela me faz ter controle. Me torna sábio, ao passo que outras coisas, elas me descontrolam. Então esse é um modelo divino. Eu não posso pensar numa vida familiar afastada, fora desse padrão, desse modelo. Entenda isso. Não posso. Qualquer coisa que seja diferente disso, ela está fora do padrão que Deus tem. Esse é o padrão. Por isso, Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 3, depois desses textos que nós lemos, vai falar da esposa, vai falar do marido, vai falar dos pais, vai falar dos filhos. Vai falar também do patrão e do empregado. Mas esse é o padrão, esse é o modelo de Deus. Tenha isso claro. Se você não fez a tarefa da semana passada, aqui está uma tarefa que você pode fazer essa semana. Sentarem juntos e conversarem sobre isso. Como tem sido a sua conversa? Tem sido hinos, cânticos espirituais, salmos? A conversa tem sido outras coisas? Como tem sido a gratidão? Você dá graças por tudo mesmo. E você reconhece a mão e a bondade, a provisão e a providência em tudo? Ou só naquelas coisas agradáveis? Pensa nisso. Traz isso para a sua vida. Como é que vocês, como família, podem se permitir ser cheios do Espírito? A começar em mim, mas alcançando todos nós. Como é que nós podemos nos encher da palavra? Começar em mim, mas alcançando todos nós. Esse é o modelo divino. Mas eu preciso também compartilhar a respeito de algumas advertências que a palavra de Deus tem para nós. Porque se eu não sigo o modelo divino, eu vou ter problemas. Eu estou advertindo, estou prevenindo, estou dizendo isso. Vamos ter problemas. A palavra ela tem para nós algumas recomendações, eu diria
algumas advertências que nós faremos muito bem em atentar para elas. A primeira dessas advertências, abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 11, versículo 29. Provérbios 11, 29. E leia comigo, com atenção. Provérbios, capítulo 11, versículo 29. Abriram aí? Você tem caneta, lápis, marca-texto, por favor. No smartphone não dá, né? Mas também dá, Williams. Então marca esse versículo. Marca esse versículo. Olha o que diz aí. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Causar problemas é um verbo hebraico que significa transtornar. Por isso que algumas versões dizem quem transtorna, quem causa transtorno à sua família. Né? Verbo e vento. É transtornar, causar problema, causar perturbação, tirar a paz e o sossego da família. Tá ligado? Quem tira o sossego da família, quem provoca confusão na família, quem provoca turbulência na família, quem transtorna, quem causa sofrimento na sua família, sabe o que ganha com isso? Nada. O versículo aqui, ele não diz como quem transtorna desse ou daquele jeito. Logo, pode ser qualquer coisa. Ofensas, às vezes veladas, às vezes explícitas, agressões verbais, palavras duras, acusações. Pode ser isso. Tira o sossego. Está tudo bem, está tudo calmo, de repente perde-se a paz. Pode ser dívidas. Contrair dívidas está tão fácil, está tão comum hoje em dia. Os índices de inadimplência no comércio. Quantas vezes alguém na família causa dívidas, faz compras por impulso, Black Friday, né? De repente o outro ou a família está sofrendo porque uma dívida foi feita. E às vezes necessidades básicas deixam de ser atendidas porque alguma coisa lá aconteceu. Dívidas, mau uso do cartão de crédito, mau uso dos recursos, falta de diálogo, falta de comunicação, falta de harmonia na forma de administrar os recursos, que muitas vezes, na maioria das vezes, são parcos. Dívidas causam problema, briga entre irmãos. Briga entre irmãos, tão comum e por vezes tão duradouras e tão permanentes. Por corações duros, por falta de perdão, por falta de um espírito cristão, irmãos permanecem brigados, não se falam, ou quando se falam, se agridem, e a família não consegue sentar numa mesa em harmonia, ter um tempo de alegria, muito menos de oração e de abrir a palavra, porque causa problemas. Omissões, responsabilidades que são jogadas para lá, para cá, não, alguém tem que fazer, não vou fazer, omissões, homens que não assumem o seu papel de líderes dentro de casa, mulheres que roubam o papel de liderança dos seus maridos, filhos que não obedecem, se omitem da responsabilidade bíblica, são algumas causas, podem ter outras, traições, quebra da confiança, isso perturba o lar, atos inconsequentes, como compras que eu falei, muitas vezes são outros atos mais sérios, mais graves, não se mede a consequência, não se pensa no dano que isso vai causar para a família, alcoolismo, drogas, hábitos desagradáveis,
em que um acha que tem o direito, que tem liberdade, que pode continuar com aquele hábito, seja ele qual for, mas que desagrada, que perturba, que atrapalha, que tira o sossego dentro da sua casa. Materialismo, amor ao dinheiro, avareza, tantas coisas. E Provérbios 11, 29. Lembrando que o livro de Provérbios é um livro de observações da vida prática. É um livro que partilha conosco esta atitude sábia, que enxerga a sabedoria nas pequenas coisas. Não é um livro que se preocupa com muita promessa, garantias, mas é um bom senso. Em algumas coisas, Provérbios beira o óbvio ululante. E esse é um desses provérbios. Quem perturba a sua casa, não diz como, mas quem perturba a sua casa, ganha o quê? Nada, vento. E ainda não descobriram a forma de estocar vento. Por isso, certo? Não tem lucro nenhum nisso. Não ganha nada. Não só não ganha, como perde. Perde a paz, perde o sossego, perde o respeito. E posso dizer uma coisa, presta atenção. Perde um futuro promissor. Perde um futuro promissor. É por isso que a segunda parte do provérbio diz assim: o insensato será servo do sábio. O insensato vai ficar abaixo do sábio. Não só não ganha, mas perde a oportunidade de ser sábio e de, portanto, ter um futuro diferente. Provérbios chama isso de insensatez. Perturbar a própria casa, causar danos, problemas, tirar o sossego, tirar a paz da família. Provérbios diz: isso é insensatez. É loucura. Portanto, meu querido, eu estou falando aqui com palavras enfáticas, mas avalia seriamente a sua postura, seus atos, suas palavras, as atitudes, se não tem causado problemas na sua vida. Marido, verifique se você não tem tirado o sossego da sua esposa. Esposa, verifique que você não tem tirado o sossego do seu marido. Em relação às esposas, Provérbios é bastante enfático em dizer que é muito melhor morar no deserto que morar numa casa em que a mulher só briga e tira a paz. Nem filhos aguentam, muito menos o marido. A esposa avalia. Filhos, examinem se a sua postura dentro da sua casa, a forma como você se relaciona com a sua família, não tem causado problemas. Você não vai ganhar nada com isso. Seu futuro está em jogo. Agora, não avalie os outros, tá? Por favor, que é fácil. O problema é aquela infeliz que Deus me deu para casar. Não transfere. É com você, desculpe, senhor, não é com você. Não transfere. Filhos, não vai, cara, também meu pai, minha mãe. Não, é com você. Se você tem perturbado a sua família, se você tem causado problemas, você vai herdar, sabe o quê? E vai perder um futuro promissor. Avalie isso. E se for o caso, corrija-se antes que seja tarde. Corrija-se. Essa é uma advertência que a Bíblia nos faz. Sério? Ela é muito séria. De novo, nesses tempos aqui de relativismo ético e moral, essa parece ser uma verdade daquelas, cara, não é bem assim, comigo é diferente. Não dá. Uma segunda advertência, Provérbios capítulo 15, versículo 17. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Certamente o autor de Provérbios não era gaúcho para dizer um negócio desse, certo? Capítulo 17, versículo 1. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Veja que esses dois provérbios, 15 e 17, 17, 1, eles andam em paralelo. Eles falam a mesma coisa. E existem duas comparações que são feitas pelo autor de provérbios. Uma delas é sobre verduras, pão seco com boi gordo, fartura de carnes, banquetes e tal. Essa é uma comparação que é feita, mas ela não é a principal. A principal é a segunda.
relação entre pais, entre amor, paz, tranquilidade e muitas brigas. E aí quando ele junta as duas coisas, ele diz, olha, é muito melhor você ter um pedaço de pão velho, pão seco, mas tá em paz, do que você ter uma mesa farta, mas o clima é um clima de bagunça, de confusão. Enquanto Provérbios 11:29 diz que perturbar a família resulta em pura perda, esses outros dois versículos eles podem ser resumidos da seguinte forma, projeta aí, paz e tranquilidade não tem preço. Não tem preço. A questão toda, a meu ver, é que temos que entender que o nosso esforço maior, agora presta atenção, o nosso esforço maior, a nossa dedicação, a nossa energia, os nossos neurônios, a nossa inteligência, precisam ser conduzidos no sentido de promover dentro da nossa casa amor, paz, tranquilidade, e não tanto em prover abundância material. Você entende isso? É muito mais valioso para a gente, como família, ter um lar que seja, de fato, um oásis de paz, de harmonia, de tranquilidade, de gratidão, de harmonia, de bons relacionamentos. Bom, talvez vai faltar alguma coisa, pode ser que falte. Mas isso ainda é melhor do que aquilo que tem fartura, tem de tudo, mas não tem o essencial, não tem o principal. Nessa semana, muitas conversas que aconteceram, eu tive a oportunidade, faço isso com muita tranquilidade e gratidão, de elogiar e de incentivar dois irmãos, uma irmã e um irmão, na verdade, que optaram, nos últimos anos, optaram por abrir mão de coisas que traziam vantagens materiais, dinheiro, para investir na sua vida familiar. Disseram, isso aqui é muito bom, não é errado, não estavam vivendo em pecado, nada disso, mas isso aqui me impede daquilo que é principal. E perguntando para ambos, tem valido a pena? E a resposta tem sido, não trocaria isso. Ah, sim, vai ganhar menos. Ah, sim, diminui a renda, diminui o salário. Ah, sim, mas agora eu tenho tempo. Agora eu estou presente. Agora eu sento à mesa. É maravilhoso isso. Porque reflete, a meu ver, esses conselhos da palavra de Deus. E essa advertência, que ela é muito atual. Porque nós, especialmente os homens, mas não só os homens, as mulheres, nós estamos preocupados demais em ter coisas, em dar coisas, em acumular coisas, quando o essencial é amor, paz, tranquilidade, harmonia. A exemplo do que fala no versículo anterior, 11:29, se eu não contribuo para a paz, para a harmonia, para a satisfação, para a alegria da família, se o ambiente da minha família não é uma prioridade para mim, vou ganhar, sabe o quê? Esse é o padrão de Deus. Cheios do Espírito, cheios da palavra, sábios, vivendo sabiamente, buscando as coisas do alto, cuidando para não se envolver embriagadamente com coisas desse mundo. Esse é o padrão de Deus. E as suas advertências, elas acompanham esse padrão de Deus. Não perturbe a família. Edifique, construa relacionamentos duradouros, perenes. Tem coisa que não tem preço. E esse ambiente familiar é uma dessas coisas. Não tem preço. Quero voltar e recordar com vocês o Salmo 127, versículo 1. Só há duas maneiras possíveis de nós construirmos as nossas famílias. Ou é segundo Deus, com as suas verdades absolutas. Alguns dizem, isso aqui é arcaico, isso aqui é antigo. Eu digo, não, isso aqui é provado e é comprovado. E não é porque é velho que eu descarto, mas porque é provado que eu abraço.
Só há duas maneiras eu construir a minha vida familiar. Ou é com Deus, segundo Deus, ou é segundo outras coisas. De formas que não dá para nós termos uma família, um casamento e uma família dentro do padrão de Deus, sem Deus. Não é possível. Ou seguimos a palavra, ou nós ganhamos dentro. Lembra de Efésios? Lembra de Colossenses? Cheios de Espírito, cheios da palavra. Deixe-me propor algumas coisas aqui para vocês. E são realmente desafios. Não sei para mim. Que tal priorizarmos tempo devocional? Tempo devocional, bem esqueminha, hora silenciosa, chame aí como quiser. Que tal priorizarmos tempo devocional? Se é para ficarmos cheios da palavra e cheios do Espírito, tem que ser por aí, não tem? Não tem outra coisa, não tem outra maneira. Não é religião, não é frequentar esse programa, aquele, não é. É tempo com Deus, tempo com a palavra de Deus, tempo de meditação. Devocional, uma vida devocional a sós, sozinho, em particular, mas também em família. Conversem sobre as coisas espirituais, falando entre vós com salmos. Às vezes salmos pode ser um bom motivo, um bom bate-papo. Salmos, hinos, quantos aí nós cantamos hoje? Cada domingo se canta meia dúzia de hinos aqui, cânticos espirituais. Leva isso para casa, falem a esse respeito, compartilhem sobre isso. Olha que cantem juntos, façam um coralzinho em casa, já pensou? Uma voz, não precisa ser duas, não, uma voz, meia voz, tá bom? Já faz um coralzinho. Falando entre vós dessa forma, cheios de Espírito, cheios da palavra. Que tal priorizar o tempo devocional? Que tal abandonar ou romper com aquilo que produz descontrole? O que tem trazido descontrole na sua vida? O que tem perturbado, ocupado a sua mente de tal maneira que você fica irritado, você fica ansioso? O que tem roubado o seu controle? Abandona esse negócio. Abandona isso. Rompe com isso. Joga fora. Que tal buscar com insistência as coisas lá do alto? Como Colossenses 3:1 nos incentiva. Que tal começar amanhã, segunda-feira, logo o dia, começando a semana, buscando as coisas do alto. E levando as coisas do alto para o ônibus, para o carro, para o trânsito, para o seu trabalho, para a escola. Que tal obedecer nas coisas pequenas em que você já conhece? Porque é muito difícil a gente obedecer às novas quando a gente não obedece às velhas. Tem tanta coisa que você já conhece. Que tal começar a obedecer já aquilo que Deus propõe na sua palavra? Começa em mim, começa em você. E a vida da sua família, a sua influência, ela vai ser em uma de duas direções possíveis. Ou você vai perturbar, ou você vai influenciar para o bem. E eu não creio que nenhum de vocês seja tão água morna, tão sangue de barata, que a sua influência na família é zero. Não. Ou você vai perturbar, causar problemas, ou você vai edificar. O Senhor nos ajude a ser os homens e mulheres que edificam. E edificam. Para a glória dele, não é para o nosso bem-estar, mas é para a glória dele. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pedimos-te, Senhor, torna-nos sábios, por favor. Mas essa sabedoria, ela não vai vir do mundo. Ela não pode vir do mundo. Essa sabedoria não vai vir das livrarias. Ela não vai vir da Wikipédia, do Google. Essa sabedoria, ela provém da tua palavra, Senhor. E ela será crescente na nossa vida na medida em que nós formos obedientes à tua palavra. E aqui, hoje, nós falamos a respeito de verdades que ou podem ser obedecidas ou serão desobedecidas. E nosso desejo é sermos obedientes para podermos, então, sermos enchidos pelo Espírito Santo para liderar, para guiar a nossa vida. Sermos dirigidos pela palavra do Senhor e não por instintos ou por preferências pessoais. Torna-nos sábios, nós te pedimos isso. Obrigado pela tua palavra, porque ela não nos deixa em dúvidas.
ela é clara. Obrigado pela tua palavra, porque ela é contundente. Ela não põe panos quentes. Ela não esconde as nossas fragilidades, ao contrário, ela expõe as nossas fragilidades. Portanto, eu te peço, nos ajude. Ajuda a mim, minha família, ajuda os meus irmãos e irmãs que estão aqui. Ajuda aqueles que eventualmente ainda não conhecem a Jesus Cristo e, portanto, talvez não tenham uma compreensão da tremenda dimensão que há nesse relacionamento Salvador com o Senhor. Por favor, é o teu Espírito que faz essa obra e nós pedimos que ele a faça. Oramos assim, agradecidos em nome de Cristo. Amém.